Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. O episódio de hoje do Beleza na Lata está imperdível porque estamos com um profissional da ROF, especialista em fios. Então, hoje a gente vai falar sobre tendências e uso dos fios relacionados à harmonização facial. Eu, doutora Cristiane Sonsino, estou aqui com ela, doutora Gisela. Gi, que convidado de peso hoje. Convidado de peso, estou muito feliz. Oi, pessoal, tudo bem? Muito feliz, porque é uma qualidade muito grande de informação que a gente tem hoje. No que diz respeito a fios, mas ele entende muito da harmonização. Sobre harmonização, remodelação. Então, ele traz não só informação sobre fios, mas num todo, o que se trata de planejamento estratégico dentro da utilização dos fios. E isso é muito importante. Porque fio está na moda, fio cada vez mais vem sendo utilizado pelos profissionais da saúde estética. Os fios ganharam cada vez mais esse cenário brasileiro na harmonização, porque hoje a gente tem empresas como a Alur que tem o fio já com a Anvisa, o que nos dá muita segurança da utilização desses fios, né? Aliás, eu quero agradecer a marca distribuidora, eu quero agradecer a FATES, a empresa na qual eu sou coordenadora dos cursos, e quero agradecer a Alur que patrocinou aí o nosso palestrante famoso, nosso convidado, que é o doutor... Vamos passar para ele, Alexandre então, né? Lira. Alexandre Lira. Parabéns pelo trabalho, pelo excelente trabalho, viu, doutor? Obrigado por estar aqui com a gente. Olá, tudo bem? Eu que agradeço a estar presente aqui e o que eu puder contribuir para vocês. Fiquem muito à vontade nas perguntas. Muito obrigada. O que eu vejo hoje é uma supervalorização dos fios ou uma desvalorização dos fios. A gente vê os extremos acontecer com fios, né? E a gente vê muito que as pessoas não estão sabendo associar, usar a sua caixa de ferramentas para os fios. Eu vejo dessa forma, né? Então, em se valorizando a técnica, sabendo utilizar a técnica e sabendo essas combinações e que momento utilizar e que fio utilizar, que é importante também, né? Você tem resultados maravilhosos, né? Então, a gente queria saber um pouco mais sobre... Vamos falar um pouquinho do que são os fios? Né? Doutor, quais os tipos de fios que a gente tem hoje que pode ser utilizado na ROF? Vou pegar o gancho que foi falado assim, o fio é uma ferramenta, ou seja, é uma das ferramentas que a gente tem para construir um planejamento. Muita gente identifica fio como a solução. Ela não é uma solução única, ela faz parte de todo um arsenal entre toxina, entre ácido hialurônico e fio e bioestimulador, ele sendo um bioestimulador para construir esse nosso planejamento. Então é muito importante hoje o clínico entender a limitação do fio, ou seja, saber selecionar o paciente para receber o fio. E aí entra nessa segunda parte. Qual garra que eu uso? Ou seja, de acordo com o peso desse rosto, de acordo com as características desse rosto, eu vou planejar de acordo com as garras que eu tenho à minha disposição. Hoje, o que a gente quer? 2 pontos: segurança e uma resposta clínica eficiente. Resposta clínica essa imediata, ou seja, quando eu faço fio, e a médio prazo, que eu acho que essa é a dor do mercado. O mercado ainda não entendeu que se ele erra na escolha do fio, do tipo de garra, de quantos fios eu vou colocar, aonde eu vou fazer a minha ancoragem desse fio, eu vou ter um resultado mais pobre. E aí é que entra grande problema hoje que eu vejo de gente falando bem e gente falando mal. Tá? Então é exatamente saber qual é a ferramenta fio que eu vou usar, como eu vou aplicar e em que tipo de rosto que eu vou aplicar. Eu particularmente gosto muito de fios, porque eu acho que as intercorrências dos fios são pequenas, né? Eu acho que é seguro trabalhar com fios. E gosto dos resultados que ele dá no bioestímulo, né? Mas realmente é isso. Depende muito do paciente também, né, doutor? Se é uma face muito magra, do grau de pitose, tem toda essa avaliação para se fazer,
né? Mas os resultados que eu tenho visto são lindos. Inclusive, eu tô querendo ir lá fazer com ele, Cris. Pois é, nós estamos precisando. O doutor está no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro, é exatamente isso, Cris. Assim, o que a gente tem que entender é que para o fio funcionar bem, já que ele é um bioestimulador, eu tenho que qualificar essa pele antes. Então, a gente não exige de um bioestimulador, que no caso é o fio, se meu sistema celular não estiver ativo, não estiver funcionando bem para me dar essa resposta de indução colágeno. Então, exatamente como você colocou, a gente tem que saber trabalhar o fio dentro dos seus limites, daquilo que aonde a gente quer chegar. O paciente tem que ter essa explicação muito bem detalhada, porque às vezes o clínico, querendo fazer uma venda, ele extrapola o limite do que o fio pode dar ao paciente. Então, eu vejo, às vezes, fios sendo usados em pitoses muito avançadas. Não que a gente não faça, mas se o paciente está sabendo do limite, a gente pode fazer. Então, a gente tem, por exemplo, que explicar a diferença de uma cirurgia plástica para a diferença de uma ação com fio. Para que o nosso paciente, que é o nosso bem maior, saia feliz, não do nosso consultório, mas daqui a 2, 3 meses, como é que esse face a face vai estar com esse uso desse tipo de fio. Então, a gente tem várias garras. Vocês colocaram a palavra segurança, que é uma palavra que eu busco muito em fio. Hoje, a Alura oferece 2 tipos de ponta de cânula, uma ponta W e uma ponta L, onde uma me dá mais segurança e a outra me dá mais facilidade. Então, eu também tenho que saber quando que eu escolho uma ponta de cânula W e uma ponta de cânula L, ser mais segurança ou mais praticidade na minha atuação. E quais são os tipos de fios que nós temos hoje, doutor? Os fios basicamente se dividem em 3 categorias. A parte de só bioestimuladores, ou seja, aquilo que eu coloco sem a intenção de volumizar, que são os liso mono, liso parafuso e duplo parafuso. Tem a categoria dos multifilamentares, e que no caso a gente tem que saber, como professor, pontuar as diferentes marcas, porque o Hydra, por exemplo, que é o fio da Lu, ele é diferente de colocar de outras marcas, então eu sempre falo para os professores. Hoje o professor, apesar de ligado a uma marca, ele tem que saber pontuar para o aluno qual é a diferença entre essas marcas, esses tipos de fio. Daí eles são totalmente diferentes da forma de inserção e o que se espera dele. Tanto da capacidade de volumizar desse fio multifilamentar, ou seja, é um fio que tem vários filamentos, com espessuras diferentes, que algumas marcas, como é a Lu, tem um fio guia na parte interna e 7 fios 5-0 na parte externa. Outras marcas funcionam de forma diferente. E tem os fios de tração, de reposicionamento de gordura, que também são bioestimuladores. PDO é um bioestimulador. Então, os fios de tração se dividem em os piculados ou farpados, que são cortes. Esses cortes geram farpas. Essas farpas têm flexibilidade. Se ela tem flexibilidade, eu não posso puxar ele o que eu quiser. Eu tenho que puxar o que aquela flexibilidade daquela garra me permite. Se eu quero mais, eu quero ir além, então eu vou para uma outra categoria de fios, que são os fios moldados. E dentro dos fios moldados, hoje a gente tem fios bidirecionais, é um cabo de guerra, e os multidirecionais, onde a gente dividiu a tensão, quando você puxa esse fio, ao longo de todo o fio. Ou seja, o moldado bidirecional é um cabo de guerra, e o multidirecional é uma garra contra a outra ao lado de todo o fio. Então, tem uma garra ao lado de uma oposta. E isso faz um movimento, vamos dizer, não tão forte como o bidirecional, mas mais longevo. Eu consigo ter uma longevidade maior do meu tratamento. Então, aí existe toda a parte de você mesclar unidirecionais e bidirecionais, ou usar em nariz, às vezes muita gente gosta de fazer nariz e não escolhe o tipo certo. O multidirecional é um excelente fio para nariz, e aí a gente tem que começar a aprender a planejar e escolher dentro desse arsenal que uma empresa me apresenta, o que é melhor para cada tipo de peso de rosto. É muito comum, para quem está assistindo a gente, e a gente recebe lá na clínica, na Belemed, os pacientes quando chegam e se inscrevem, né, fazem lá o registro do horário, né, se agendam,
e quando a gente recebe ele assim para fios, a gente pergunta qual é a tua expectativa. Doutor, o paciente pega a mão aqui na mandíbula e levanta até a orelha falando, eu queria levantar. E aí, a gente, quando analisa a qualidade de pele, muitas vezes vê que tem aquele face melt, né, o derretimento da face. Seria importante, então, além de outros procedimentos que a gente pode associar, poderíamos, então, utilizar os fios para bioestímulo para depois, conscientizando o paciente, melhorando a qualidade de pele e com as trações? Sim, com E o certeza. efeito O lift? fio necessita de um pré-preparo de pele, de derme, até pela resposta de bioestimulação dele, e até para que eu consiga botar um fio que tem uma garra, que precisa ancorar em algo nesse tecido, que são as fibras, para que ela seja reposicionada, eu preciso que essas fibras estejam em uma quantidade boa. Ou seja, se é um tecido pobre, não adianta ter a melhor garra num tecido pobre, porque essa garra não vai ser efetiva, às vezes nem por culpa da própria garra, mas por um tecido que é pobre em fibra. Então, qualificar o tecido e avisar ao paciente a expectativa, ou seja, modular essa expectativa dele, porque o que a gente quer não é fazer uma venda, a gente quer ter esse paciente eternamente como cliente. Então, se a gente quer isso, a linguagem com ele é muito verdadeira, botando as expectativas e as necessidades dos pré-tratamentos, pós-tratamentos de fio. Tá? Eu sempre falo o seguinte, o fio é um grande bioestimulador. O excesso de colágeno também não é bom para ninguém. Você falar que o tecido é duro, não é dizer que ele é saudável. Então, a parte de drug delivery, de trabalhar o tecido, é antes e depois do fio, para melhorar essa qualidade da onde as células estão e nutrir bem meu tecido dérmico, epiderme, para ter sempre uma qualidade de pele boa. Eu li alguma coisa sobre pré-tratamento, doutor. A questão de uso de toxina, principalmente nessa região de platisma e para diminuir a força muscular e ganhar um melhor efeito lift. Você concorda com essa técnica? Sim, sim. Os fios de tração, eles trabalham com peso e ancoragem. Ou seja, eu pego uma parte do fio, pega na gordura móvel, e ele sobe com ela e ancora na parte fixa do meu rosto. Então, se ele trabalha suspendendo um peso, tudo que eu puder fazer para reduzir esse peso, e a toxina entra nesse ponto, ou seja, se eu tenho uma força muscular que puxa para baixo, eu devo colocar toxina para minimizar essa força. Se eu tenho um rosto muito pesado, eu posso utilizar também de lipólise enzimática, tudo que eu puder dentro do meu arsenal, facilitar a vida para que na minha ancoragem ela sustente esse peso que a gente quer reposicionar, eu acho. Legal, muito bom. Eu tenho visto muito agora na moda a questão do Fox Eyes, né? De levantar essa região, mas levantando um pouquinho mais lateralmente. Na região aqui. da têmpora. Da têmpora. Gosto muito desse bioestímulo que se tem nessa região. Porque eu noto, principalmente em quem já tem uma pitosezinha, quem já tem um excesso de pele aqui, que com somente a toxina, a gente vai ficando com aquele olhar caidinho, né? Aquela carinha de cansada. Então, a associação da toxina e dos fios nessa região, eu gosto muito. Acho que fica muito bonito o resultado. Eu acho que dá uma abertura de olhar muito bonita. Não pensando só na tração, que é transitória, Sim. mas pensando muito nessa questão do bioestímulo nessa região. Eu gosto bastante. E para a área dos olhos, doutor? Sim. Oi? A área dos olhos, você pode falar assim, o fio pode bioestimular, então tem vários tipos de fio. Sim. Existe um fio chamado mono-eye, que é um fio, ele é uma cânula, né, onde você tem um fio feito pela Coreia para essa região de pálpebra inferior, para bioestimular. Se eu quiser aumentar volume, então eu vou utilizar fios tipo Hydra, tipo fio Nose, que são fios que, quando inseridos dentro do tecido, ocupam um espaço maior, fazendo com que o meu tecido suba. É o que a gente chama de efeito andaime. E como foi colocado, a parte de Fox Eyes, que pode ser só para bioestímulo, ou pode ser também para um reposicionamento, dentro do limite dos fios, porque muitas pessoas, às vezes,
nos procuram com perdas ósseas e aí já cai mais para a blefaroplastia. Aquilo que o fio pode oferecer dentro do limite máximo da que aquela garra foi escolhida, a gente pode, sabendo que fio é algo que está dentro do minimamente invasivo, que tem que ser recorrentemente feito, ou seja, eu faço fio hoje, daqui a X tempo eu faço fio novamente, e assim por diante, assim como toxina, como ácido e como todo esse ácido minimamente invasivo. A região de papada, o senhor indica quais seriam os fios? Como é que nós poderíamos tratar essa região? É uma região que eu considero bastante complexa, assim como abaixo dos olhos, a parte de papada, porque depende desse peso, né? Então, tem indicações que são lipólise mecânica, tem de lipólise enzimática para diminuir. Agora, você consegue com os fios fazer um reposicionamento e bioestimulação. Você pode usar fios só para bioestimular no pescoço e para tracionar, ou eles juntos. Também a gente pode trabalhar com eles conjugados, né? Tanto fios só para bioestimular, dentro da categoria liso, mono, parafuso e duplo parafuso, como os fios de tracionar, fios com garras moldadas, e aí eu indicaria mais os bidirecionais. Não acho que os fios multidirecionais, que foram lançados agora, 2 meses atrás, para pescoço funcionam tão bem. Tá? Mas aí vai depender também do tipo de como é que é essa papada. Tem que ser uma análise muito bem feita para entender qual é o melhor fio e se não precisa de outras ações junto com o fio. O que vocês podem ver que a gente está discutindo aqui com o doutor, e na fala dele fica bem claro que os procedimentos estéticos, principalmente aqueles que envolvem os fios, além de uma avaliação anatômica, fisiológica, fisiopatológica, que envolve idade, tratamentos prévios e uma infinidade, né, de situações que a gente precisa analisar para indicar, os fios eles compõem uma programação terapêutica que é individualizada e que ela consta também até na decisão de qual vai ser o fio utilizado, não só por área, mas de status na condição em que essa pele se encontra. Então, envelhecimento e procedimentos já utilizados aí e realizados pelo paciente fazem toda a diferença na tomada de decisão dos fios. Quando a gente fala dessa região, né, submentoniana, que é a região de papada, a gente tem essa preocupação, porque o paciente ele imagina sempre que ele está se submetendo à aplicação de fios, ele sempre tem na cabeça como se o resultado fosse uma cirurgia, e não é assim que vai acontecer. O doutor explicou, existem modos cirúrgicos, como a que os dentistas fazem, né, que é a lipoaspiração de papada. Existem os tratamentos não invasivos, como o ultrassom microfocado, a intradermoterapia, fototerapia, dentre outros, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa ciência de que o fio compõe um planejamento dentro dessa harmonização, né, Gi? E eu tenho uma preocupação e uma curiosidade, então quando a gente traz um convidado aqui, a gente aproveita até para aprender. Doutor, quais são os cuidados que o senhor orienta quando um paciente passa por uma sessão onde há a colocação dos fios? O pós-fio, né, é tão importante quanto a execução dos fios. As pessoas falam muito de inserção, onde faz inserção. Hoje já temos cânulas que podem recuar, no caso da luva, você não tem mais aquele problema de errar plano, você pode recuar, mas o pós é tão importante quanto. Então, basicamente, a limitação quando a gente faz terço médio, vai depender da região, mas vamos botar aqui um terço médio, que é a região mais procurada e que a gente mais faz. Do terço médio, uma limitação de abertura vai acontecer nos 2, 3 primeiros dias, então a gente sempre indica não comer alimentos muito rígidos, bifes, frango frito, coisas tipo legumes, arroz, e automaticamente essa abertura vai voltar. A gente faz uma pequena contenção, até para lembrar o paciente que ele fez um procedimento. Na hora dele dormir do rosto para cima. Depois do segundo dia, ele pode até virar de lado sem encostar a face no travesseiro, agarrando um travesseiro para não botar a face direto sobre o travesseiro, não ter pressão sobre o rosto. Eu não entro muito com a parte de remédio, assim, normalmente o pós-fio
não é algo que é doloroso demais, como via de regra, então não tem necessidade de antibiótico nem anti-inflamatórios. E basicamente é isso, evitar calor, né? Então, fiz fio hoje, eu não posso à noite tomar um banho quente, botar calor no rosto. Se quiser, pode encostar o gelo triturado sem água. Então, são aquelas ações depois de um procedimento não invasivo, mas, entre aspas, cirúrgico, porque você acaba envolvendo um monte de... Tomar cuidado. Procedimento rápido, às vezes o paciente, como não é orientado, ele acaba achando que pode fazer tudo. E esse é o problema, quando ele acha que pode fazer tudo. Então, até ginástica, eu deixo o paciente normalmente 7 dias sem fazer força de musculação. Então, são detalhes que a gente tem que passar por escrito, tem que orientar, mostrar ponto por ponto de onde está escrito o que ele não deve, e cabe a ele seguir as responsabilidades. E, doutor, caso eu tenha, durante o procedimento, aplicado o fio de uma forma incorreta ou com um plano incorreto, a ponto de eu notar que o fio ficou um pouquinho superficializado. Qual que é o prazo que eu tenho para remoção? Ótima pergunta. Qual que é o prazo que eu tenho para remoção? Ótima pergunta. Não tenho prazo para remoção, porque em pouco tempo ele já se torna, qual que é o termo técnico que vocês usam? Que ele já se adere, já se torna uma única coisa só com o tecido. Queria essa orientação. Eu vou inverter. Eu acho o seguinte, a gente tem que sempre se preocupar e não entrar em intercorrência, né? Então, eu sei que é muito importante, eu não estou tirando a importância de estudar como sair de intercorrências. Mas mais importante de que sair é não entrar. O fio da Lu, ele tem um benefício muito grande, que eu consigo transformar uma cânula não reversível. O que seria isso? Uma cânula que era o que a gente entendia antigamente, que a gente só pode, se eu errar, eu não consigo recuar. Então a gente consegue transformar uma cânula não reversível numa cânula reversível, ou seja, que eu consigo recuar. Então, se eu estou hoje colocando um fio e eu verificar que eu errei o plano, hoje eu consigo recuar, acertar o plano e avançar novamente. Isso deu uma segurança muito grande para fio. Então, a capacidade de transformar uma cânula não reversível em reversível e cânulas não só mais ponta L, mas ponta W, me dão a segurança que eu precisava para não entrar nesse tipo de intercorrência. Agora, caso ela ocorra, aí a gente tem que analisar o que aconteceu, o grau do problema, para ver se precisa remover ou não o fio, já que ele tem uma certa facilidade de remover fio, não é uma ação tão difícil, tá? Mas o mais importante é saber que eu consigo recuar e corrigir no momento exato em que eu verificar que eu cometi um erro de plano. Sim. E a gente consegue, inclusive, na sua opinião, acelerar um pouquinho a degradação desse fio com quais tecnologias? Olha, existem muitas tecnologias, assim, o problema, às vezes, não somos nem nós. O problema é, será que o paciente vai querer aguardar um tempo para que aquele fio se hidrolise? E é ele que normalmente nos cobra essa vontade de tirar. Às vezes é uma bolinha pequena que ele quer tirar, né? Então, mas você pode usar PDRN, hialurônico de baixa articulação, com o intuito de acelerar. Pode usar radiofrequência, e você tem um arsenal de medidas que a gente pode utilizar, até a remoção do fio. Então, assim, a gente tem que analisar o grau do problema, o desconforto que o paciente está tendo, para determinar o que a gente pode utilizar que seja menos traumático para ele, né, e uma resolução mais rápida. E, doutor, sabendo então que eu consigo hidrolisar, degradar um pouquinho mais rápido esse fio, seria importante também, aí esquecendo o efeito adverso, a intercorrência, seria importante também que o profissional que está assistindo faça a programação de radiofrequência, ultrassom microfocado, sempre antes da aplicação do fio. Porque eu acredito que se eu fiz um planejamento, apliquei o fio e em seguida, no meu planejamento, eu começo a utilizar de técnicas que possam interferir nesse resultado do fio, eu posso deixar o paciente mais descontente com a durabilidade do fio, correto? Sim. A gente tem que pensar o seguinte, tudo fazer não pode prejudicar aquilo que foi
feito. Sim. Né? Então, se eu sei que radiofrequência gera calor e o fio, que não deixa de ser um polímero, um plástico, ele é sensível ao calor, eu não posso usar depois. Né? Mesma coisa é o ultrassom microfocado, eles são excelentes tratamentos, mas o time deles tem que ser bem projetado para que um tratamento não prejudique o outro. Legal. Doutor, tem algumas diferenças entre os fios espiculados, né? Às vezes surgem algumas dúvidas, assim, com relação aqui, aonde utilizá-los, para reposicionamento de face, por exemplo, num terço médio, pode se associar a diferentes fios espiculados, ou não? Pode usar realmente... Sim, a diferença ideal de que fios... se associe ou não? Assim, a diferença que tem é o seguinte, a garra espiculada, que é uma garra farpada, cortada, gera uma farpa, ela tem o seu limite. E esse é o ponto. Assim, nós, profissionais, eu sou da velha guarda, né? Então já tenho 12, 13 anos de fio. Mas lá atrás, a gente foi induzido a achar que todas as garras farpadas ou espiculadas resolveriam o meu problema. Isso viciou o fio, é o fio que mais vende, é o fio farpado, mas não é a melhor garra. Está longe de ser a melhor garra. Só que nós fomos treinados lá atrás que ela resolveria qualquer tipo de peso. Isso é uma correção que a gente tem que começar a fazer nos fios. Saber quando é o limite de uma garra farpada, qual é a variante que ela tem entre empresas. O tipo de profil do corte e a extensão do corte. Onde vai me gerar uma garra mais frágil, mais flexível ou menos flexível. Vai depender desse corte. Não existe, nesse tipo de fio, laser para cortar essa garra. Tudo é faca. É robótico e através de uma faca que a gente determina qual é a espessura e o tamanho dessa farpa. Com isso, eu tenho que entender que algo que é flexível, não adianta eu imaginar de puxar muito e dar um nó, porque ela tem flexibilidade, eu vou perder por baixo. Então eu tenho que entender qual é o limite da farpada. Eu posso mesclar? Sim, eu posso mesclar. E a Lur me permite isso porque ela tem pacote com 4 unidades. Então eu posso, por exemplo, botar fios farpados em regiões que eu não tenho tanto peso e fios moldados em regiões que eu tenho mais peso. Antigamente os pacotes das empresas vinham com 20, 30, que não fazia muito sentido. A Lur trabalha com pacotes com 4 fios exatamente para você poder mesclar entre eles. Ou faz com moldados bidirecionais ou até bidirecionais com multidirecionais, conseguindo o máximo que o fio pode te entregar. Gi, essa é uma grande notícia para nós que estamos aí na clínica, porque realmente para você ter a compra de pacotes de 20 fios de diversas modalidades, isso é extremamente oneroso. E a Lur, ela veio para nos ajudar. Então, assim, qualquer profissional, tendo grande demanda ou não, como os pacotes são com um número menor de fios, a gente consegue ir escolhendo e variando, né, a utilização desses fios de acordo com as necessidades dos pacientes. Até porque você abria um pacote, o pacote vencia, tinha um estoque muito alto. Do ponto de vista de gestão, a Lur ajudou a gente, hein, doutor? Dá mais liberdade também para o profissional trabalhar, né? Com maior variedade de fios, porque sim. Você tem a liberdade de escolha do que fazer, né? Uma outra dúvida que eu vi, eu sei que as pessoas têm, é a questão se o fio especulado, ele dá mais bioestímulo do que o fio liso. Se existe essa diferença ou não? Existe diferença sempre quando você tiver farpas, sempre quando você tiver algo que faça uma agressão, você vai ter uma resposta com mais bioestímulo. No mundo, existem até fios lisos que têm microfarpas. Por exemplo, o fio Nose é um fio volumizador, mas ele tem microfarpas nele, ou seja, não tem nem rabicho para puxar ele, mas essas microfarpas servem para aumentar a bioestimulação. Então, o que muda de fio para fio? A espessura dos fios, o comprimento dos fios e se ele tem algo, que no caso seriam as farpas, que aumenta ou diminui essa bioestimulação. Se ele tem poucas farpas, quase nenhuma, ele bioestimula menos. Então, farpas também são utilizadas para aumentar o bioestímulo. Isso é uma verdade.
A agressão nunca pode ser muito grande, porque o excesso de uma reação inflamatória não tem uma boa indução colágena, mas do jeito que são construídos os fios farpados, eles geram, existem, tá? No caso, no caso, se é um fio liso que foi farpelado só para aumentar a bioestimulação e para equilibrar, para ele não se deslocar, mas ele não tem nada de fazer tração. Perfeito. Eu estou ansiosa e vou pleitear, doutor, a sua vinda a Ribeirão Preto na nossa faculdade FATESA. Espero que a Alur, a marca, nos apoiem nessa sua vinda, porque a gente quer fazer curso com ele aqui também, né, Eu Gi? quero ser paciente também. Paciente, nós temos duplo interesse. Nós queremos ser paciente e queremos aprender, né? Fazer aí as práticas e conhecer mais sobre os fios. Doutor, pontuando então, eu noto que vários são os diferenciais que o senhor pôde citar. Pacotes menores, possibilidade de retro, de fazer uma retro quando o fio não foi muito bem posicionado, os fios bidirecionais é uma novidade para a gente, né? Os multidirecionais seria mais novidade. Os bidirecionais, o Mertinha, tá? Quando você vê, por exemplo, uma parte dos fios de um lado tem garras para um lado e do outro, ele é um bidirecional que funciona como um cabo de guerra. Né? Eu puxo, essas garras sobem minha gordura, quando eu largo, as outras garras não deixam voltar. Funciona com uma tensão no meio do fio, onde gera um cabo de guerra. Se é um cabo de guerra, eu teria que me preocupar muito com esse peso que esse fio está sustentando. E aí entra aonde eu faço a ancoragem, se eu estou fazendo o número de fios correto e a qualidade da garra correta. Agora, o multidirecional é que é a grande novidade, que dividiu essa tensão ao longo do todo o fio. Então é uma garra ao lado de outra garra contra. E isso é novo, tá? É coisa de 3 meses que a gente trouxe no Brasil. Eu já trabalhava com esses tipos de fio, mas a inserção é a mesma. O que muda é na hora de tirar o fio, de liberar a garra em contato com o tecido. Mas ela é muito próxima, muito fácil de colocar. Eu acho que a tendência dos fios é cada vez ser mais fáceis e mais seguros. O que a gente tem como clínicos, é que estudar essa mecânica deles, porque o que a gente não pode mais ter são receitinhas de bolo para todo o rosto fazer a mesma coisa. Então a gente tem que começar a aprender a olhar uma face, ou ver peso e analisar a quantidade e o tipo de garra que a gente vai usar. Que é o planejamento do tratamento, né? É um prazer tê-lo aqui com a gente nesse episódio. Pessoal, acho que vocês perceberam que hoje foi mais um bate-papo, assim, Sim. Porque é muito complexo, né? A avaliação de face, a avaliação de fios, como você vai combinar e o que usar dentro dessa caixa de ferramentas. E são muitos fios, né, Gi? São fios e tem outras tecnologias que você pode associar aos fios para se ter o resultado esperado, né? E isso o doutor faz com maestria. Mas, doutor, como é que a gente pode segui-lo para cursos? Como é que as pessoas podem fazer para entrar em contato com você, para que tenha mais informações? Assim, eu sou conhecido, faz muito curso, né? Eu fiz curso, né? Eu nasci fazendo curso só que há 12 anos atrás, então a gente aprendeu muito. E a gente tem que entender mais de produto. Eu acho que falta no Brasil entender mais o produto fio. Porque a anatomia a gente já tem uma base, saber anestesia é muito importante, mas entender o fio em si. Quando a gente entende essa mecânica, o curso que eu ministro se chama A Física dos Fios. Ou seja, é focado exatamente no produto. Quando eu olho um portfólio de uma empresa, o que eu tenho que enxergar para eleger o melhor fio para aquele caso? Isso eu acho que foi uma carência durante muito tempo, vindo lá de trás. Antigamente, quando eu fazia cursos, era muita anatomia, muitas técnicas que uns falam que a melhor é A ou B, mas muita pouca informação sobre produto fio. E quando a gente domina o produto, a gente consegue chegar a resultados mais expressivos. Quem quiser falar comigo, eu coloco no Instagram. O meu Instagram é @drdoutor, né? dr.alexandrelira, meu nome. Lá a gente coloca várias dúvidas. Às vezes as pessoas ligam para a gente ou colocam. A gente tenta auxiliar da melhor forma possível pelo Instagram. Né? Tem através de contato com a empresa, com a própria Alur Medical, que ela mobiliza os cursos,
ou através de um telefone. Eu tenho o telefone 21, que é do Rio, né? Que é o 998002866, que é a conversa que se tem para que tipo de curso, porque a gente modulou hoje vários tipos de cursos. Tem curso de um dia para quem já faz fio e só quer se aperfeiçoar, ou tem aquele curso para quem tem muito medo, fez curso, mas tem muito medo, acabou não praticando ou nunca fez fio. Então tem dois tipos de curso de acordo com o tipo de cliente que chega para a gente, o tipo da dor do nosso clínico que ele quer. Legal. E pessoal, nós estamos com uma parceria também aí com a Alur, com a marca, que é a distribuidora. A gente vai colocar aí o contato da marca e pretendemos trazer o doutor aqui para Ribeirão Preto, na FATESA, que é a Faculdade de Tecnologia em Saúde, e vamos com a parceria aí, Beleza na Lata, FATESA, Alur e marca distribuidora. E o doutor Alexandre Lira aqui com a gente. Isso. Doutor, obrigada por ter dito seu telefone, seu contato dessa maneira. Sim. É porque a gente também está no Spotify. Então, algumas pessoas estão só nos escutando nesse momento, não estão nos vendo e não estão vendo a legenda. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, para que todo mundo possa anotar e ter lá o seu contato, que é muito importante. Vai ser um prazer, eu agradeço o convite, adorei o papo, espero ter colaborado de alguma forma. Sempre qualquer pequena informação é uma grande informação lá na frente, né? Mas o que eu puder colaborar, contem comigo. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Obrigada, doutor. Muito obrigada, doutor. Esperamos que vocês tenham gostado do nosso Beleza na Lata, falando aí sobre fios com o doutor Alexandre Lira, expert na área de fios. Gi, palavrinha final? É sempre um agradecimento, né, Cris? Sim. É um agradecimento ao doutor pelo seu tempo, Sim. Por passar seu conhecimento. Muito obrigada por isso. E agradecer a todos que nos acompanham também pelo carinho. Agradecer a você. A nossa parceria. A nossa parceria. E deixar um grande abraço a todos. É isso aí. Curte, compartilha, tecla o sininho se você está no YouTube e acompanha a gente também pelo Spotify. Um grande abraço, muito obrigada pela atenção. Até o próximo episódio. Até mais.